Você acredita fazer parte do 1% do mundo? Você não faz parte do 1% do mundo. E aqueles que falam com todo o seu orgulho e prepotência que fazem parte desse 1% também não fazem. E eu também não faço. Não há problema algum em admitir isso. O 1% não está com o megafone na mão brigando pela atenção das pessoas, igual todos nós estamos. O 1% não precisa captar a sua atenção para ser ouvido. Nós já estamos ouvindo eles sem saber que estamos ouvindo eles. Esse é 1%. Não somos nós e com certeza não é o senhor guru que se auto-intitula isso por puro ego. Entenda uma coisa, nós não somos exceções de merda nenhuma. E não, escrever não colocará você automaticamente nesse 1%. Mas garanto que vai ajudar você a ir entendendo parcialmente como esse mundo que nós vivemos funciona. Esse mundo que carrega nós pelas profundezas escuras de um oceano ilusoriamente otimista de esperança, enquanto as verdadeiras estações florescem somente onde raia o sol. Em um iceberg, nós estamos na ponta. Diferente do que a maioria prega, não creio que estamos na ponta da superfície. Creio que estamos na ponta de baixo, onde é escuro, onde é frio, onde é angustiante. Seria muita generosidade presentear a nós com a luz do sol. A realidade é que o nosso único privilégio é acreditar que está na luz. Portanto, eu diria que escrever não seja necessariamente uma boia nesse oceano, mas um periscópio para a superfície. Talvez apenas o otimismo genuíno seja a real exceção, ou pelo menos a tentativa. Mas me diga uma coisa, por que exatamente tu está querendo aprender a escrever? Por que tu está querendo se aprofundar na escrita? Seja sincero comigo. É o dinheiro? São as visualizações? É o fato do assunto roteiro estar em alta e tu saber que há demasiada demanda para esse tipo de coisa? Ainda que eu tenha utilizado da metáfora do 1% para introduzir esse tema, os números não devem ser o real motivo de tu estar querendo aprender a escrever, meu velho. O motivo de você estar querendo se aprofundar na escrita não deve ser os números, a quantidade de visualizações, a quantidade de inscritos, a quantidade de dinheiro que isso vai gerar. Os números serão consequência disso. Logo, eles vão vir posteriormente e naturalmente. Mas se o seu único intuito em aprender a escrever letras são os números, você não está querendo aprender a escrever, está querendo apenas faturar. Os números não mentem, diz o ditado popular. Realmente, não mentem. Mas saibam, senhores, que as letras mentem muito se você souber usar elas. E normalmente os números que são o principal motivo delas mentirem. Então eu não vou ensinar escrita persuasiva para você convencer os seus clientes de que o peixe que você vende é mais doce que o chocolate que eles procuram. Esse véu de inverdade eu não vou te ensinar a tecer. O que eu vou ensinar você é apresentar o seu peixe exatamente da forma que ele é. Um peixe. Busca na tua memória e eu tenho certeza que haverão temas, assuntos, histórias, gostos que eram desinteressantes a você na maior parte da sua vida. Mas em algum momento que você nem sabe ao certo quando foi, você passou a gostar muito, simplesmente pelo fato de ter se desarmado e se aprofundado de alguma forma naquele assunto. Foi um professor que explicou de forma diferente, foi um livro que mostrou a ótica verdadeira da coisa. Aquele assunto não mudou nada, o que mudou foi a forma como você via naquele assunto. Então vamos lá, bastou você fazer duas coisas, se desarmar e ouvir a explicação. Vamos então para a primeira das coisas, se desarmar. Você não sabe disso, mas naturalmente você está armado para ouvir novas ideias, você está armado para ouvir o que o outro tem a dizer, naturalmente. E as empresas sabem muito bem disso. Então como elas poderiam implantar a ideia de que os produtos dos quais eles vendem são a solução da sua vida? Eles precisam te desarmar primeiro, assim você estará disposto a ouvi-las. Então, para resolver isso, eles imediatamente adotam algo chamado anúncio. O anúncio é a forma de desarmar você para ouvir sobre o produto deles.
E essa lacuna de escrita que usam para te desarmar se chama copyright. Mas não há nada de errado em utilizar a copy para desarmar você. Afinal, a função dela é essa. Eu mesmo desarmei você quando coloquei essa thumb e quando coloquei esse título. Minha copy está ali. Ela foi o meu anúncio, meu trailer, a capa do meu livro. Mas isso que vocês estão ouvindo de mim agora não se trata de copy, se trata de roteiro. Se tem uma coisa que eu sempre falo e repito com veemência: roteiro não é copyright. Roteiro não é propaganda. Roteiro não é persuasão. Roteiro não é anúncio. Aqueles que seguem a copy depois de desarmar você apenas puxam o caminhão da metáfora do peixe que torna-se ilusoriamente mais doce que o chocolate. Assim, a copy torna-se o ingrediente principal do placebo. O problema do mercado atual é exatamente de utilizarem a copy para desarmar você e utilizarem de mais copy para explicar o assunto para você. Elas usam um anúncio para te desarmar, um anúncio maior para desarmar o anúncio menor, e um outro depois, e um outro depois, e ficam te jogando de galho em galho, manipulando suas emoções para ir para lugar nenhum. E essas pessoas têm a audácia de chamar isso de roteiro. Por isso que no início desse vídeo eu lembrei você que escrever roteiros por números não é o motivo correto para você se aprofundar na escrita. Quando o motivo são apenas os números, as letras acabam ficando de lado. Se as letras ficarem de lado no processo de escrita de um roteiro, por que você está escrevendo? Pensem em um filme, ou peguem um roteiro de cinema nas mãos de vocês, ou simplesmente analisem um filme, peguem e assistam esse filme e analisem a cena, o diálogo da cena, o monólogo da cena. Tendo em vista isso, pense se há alguma copy introduzida nessas cenas e nesses diálogos. O roteiro ganha vocês pela narrativa e pela arte. Tanto a fonte do bom cinema quanto a da boa literatura são artísticas, porque elas bebem de uma fonte chamada escrita. Escrita é uma arte e não uma propaganda. Então trate o seu roteiro como uma peça de arte e não como uma propaganda. E deixe a propaganda para os trailers. Beleza, a primeira coisa para potencializar o roteiro de vocês está entendido. Tratá-la como arte, não como propaganda. Mas calma aí, Fange, tu nem explicou para nós como é que faz isso, como é que a gente pode tornar o nosso roteiro um pedaço de arte. E vocês têm toda a razão. Vamos lá. Explicando de maneira bem rasa, a arte atua como uma forma de expressão dos sentimentos mais intrínsecos do artista. Esse artista expressa esses sentimentos através da sua arte, seja ela a música, a pintura, a escrita. É o sentimento apresentado a você da forma como ele é visto e sentido pelo artista. Você entendê-la e admirá-la ou não irá depender totalmente de você. Se você não gosta de azul e o meu quadro é azul, eu não vou tentar te convencer de que ele é vermelho porque tu gosta de vermelho, ou porque é amarelo porque o fulano gosta de amarelo. O quadro é azul. O peixe segue sendo um peixe, não um chocolate. Então, quando for escrever o roteiro sobre o tema que você deseja escrever, seja honesto, primeiramente consigo mesmo. Descreva o seu sentimento, a sua visão, a sua perspectiva, pura e honesta quanto àquele tema. E não se preocupe tanto com o fato do seu possível telespectador talvez não gostar tanto do que tu tem a dizer. Ah, mas você deve captar a atenção do maior número de pessoas possível, senão o seu vídeo irá flopar. Preocupe-se em captar a atenção daqueles que merecem a sua atenção. Quem quer captar a atenção do mundo inteiro, novamente deixa os números falarem mais alto que as palavras. Não é um processo imediatista. Aqueles que entenderem e se identificarem irão apreciar as suas palavras, e aqueles que apreciarem as suas palavras irão apreciar você, e aqueles que apreciarem você serão leais a você. Afinal, você está sendo leal a elas, não os persuadindo com segundas intenções o tempo inteiro. É com lealdade que se constrói respeito, e não com malandragem marqueteira. Então, sejam honestos. A segunda coisa que enriquece um roteiro, que inclusive eu citei ali quando eu estava falando sobre os roteiros de cinema, é algo chamado narrativa. A narrativa é um assunto extremamente amplo, portanto, torna-se algo confuso se não especificarmos ela de forma coerente. Daria para ficar horas falando sobre narrativas, mas vou facilitar isso para vocês. Narrativa nada mais é do que a forma que você irá narrar aquela história, desde o ponto em que ela começa até o ponto que ela termina. Um exemplo: saio da minha casa para ir até o mercado porque tô com muita fome. Essa é a história, a ida de um sujeito com fome para o mercado. A narrativa será como eu vou narrar essa história, essa ida até o mercado para vocês. Então, para exemplificar melhor, eu vou contar duas versões dessa história para vocês. Ou melhor, eu vou narrar duas versões dessa história para vocês.
Estava em minha casa sentindo muita fome, mas com muita preguiça de ir até o mercado. Ainda assim, a fome falou mais alto e tive de ir até lá. Portanto, abri o portão da minha casa e fui caminhando sem pressa até o mercado mais próximo, a fim de comprar algo para almoçar e saciar minha fome. Cheguei ao mercado e comprei um delicioso miojo. Estava resolvido. Pouco fazia esse presente em minha memória tamanha sensação. Era um dia lindo assistido pelas janelas do meu bagunçado aposento, desorganizado como um cubo mágico em mãos leigas. Era um gritante resultado dos meus péssimos hábitos. Todavia a bagunça pouco importava para mim. Aliás, havia algo maior que corroía-me como ferrugem por dentro. Encontrava-me faminto, tal qual um leão solitário. Ali, travada a guerra entre a fome e a preguiça, a fome ergueu sua espada em triunfo. Havia derrotado a preguiça, e sem ela saber, libertado a mim nesse processo. Concluí que iria até o mercado e procuraria aquilo que mais rápido saciaria o vazio lucidamente real que a senhora fome, já furiosa, estava causando a mim. Pondo os pés para fora do portão de minha casa, senti o vento. O dia estava realmente estonteante naquela tarde. Apesar da fome, segui meu caminho sem pressa, admirando o passar lento das nuvens e acompanhando-as em meus passos lentos. Troquei bons olhares com elas e com as árvores que balançavam em meu caminho. Estava sendo revigorante. Me despedi das nuvens e adentrei ao mercado. Tinha conhecimento que seria um pouco desafiador para mim. O contato com pessoas despertava uma leve ansiedade, mas segui soberano como uma das nuvens pelos corredores do mercado. Então, finalmente, meu estômago e eu nos entendemos, zelando nossa trégua em um aperto de mãos, cujo ambas as palmas seguravam apenas uma coisa, uma delicada embalagem de miojo. Vocês perceberam a diferença entre essas duas narrativas? Qual das duas é mais bonita? Qual das duas é mais prazeroso aos ouvidos? E antes que me perguntem, não, vocês não precisam escrever os roteiros de vocês desta forma que eu escrevi na segunda versão. Ambas apresentam o mesmo problema e a jornada do sujeito até a solução desse problema, que é a fome. A primeira versão é mais objetiva e direta ao ponto. A segunda é um pouco mais profunda e foi escrita de forma que apareça todos os pontos que são relevantes para o que eu vou falar agora. Se vocês forem analisar palavra por palavra, notarão que na segunda versão é dado o contexto do personagem antes de ser apresentado o problema central, que é a fome. Descrevo minimamente o ambiente no qual ele, muito em breve, irá adentrar, que no caso é a parte de fora das janelas, e mais detalhadamente a parte que ele se encontra naquele momento, o quarto dele, o lado de dentro das janelas, já evidenciando ao telespectador que são dois lados opostos, dois polos distintos, dois extremos. O lado de dentro das janelas apresenta um outro problema, o problema que provavelmente foi aquele que desencadeou o problema central da fome, que no caso é a preguiça. Seus péssimos hábitos advêm da preguiça e a fome é uma consequência dela. Fazer isso, além de enriquecer a história, cria identificação conosco antes mesmo do problema central da história ser apresentado, que é a fome. Além disso, sentir fome por estar com preguiça de preparar algo ou com preguiça de ir até o mercado é algo que provavelmente todos nós já passamos em algum momento da vida. Até o ambiente do quarto desorganizado, tudo isso traz identificação conosco. Logo, isso irá se conectar com parte do público telespectador. E diferente de um gatilho mental de identificação que um copy te apresentaria, esse gera conexão real com você, só para te introduzir na história, trazendo a experiência e no sentimento para você senti-lo, não para te vender a solução da fome e da preguiça. E a segunda coisa que está muito presente nessa segunda versão e que sempre vai enriquecer um roteiro são as metáforas. Uma metáfora exemplifica uma situação de forma mais eficaz que qualquer outra coisa. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, uma boa metáfora vale mais que 1000 imagens. Por exemplo, o aposento do sujeito estava desorganizado, mas falar somente isso é muito vago. É muito desorganizado? Pouco desorganizado? Muito desorganizado? É desorganizado quanto? Desorganizado como um cubo mágico em mãos leigas. Ali você automaticamente imagina essa metáfora e entende que a situação é crítica e que o aposento, além de desorganizado, está também confuso e praticamente sem solução. A fome estava corroendo o sujeito, mas corroendo como? Como ferrugem. Isso faz você imaginar a ferrugem inoxidando no estômago, que te causa agonia. O sujeito estava com fome, mas com quanta fome? Faminto tal qual um leão solitário.
A essa altura, até você sentiu um pouco de fome pelo personagem. E junto com a agonia da ferrugem, você fica um pouco agoniado de fome. Então, depois de ter apresentado seus dois principais problemas, a preguiça e a fome, trazemos uma nova metáfora para dar o entendimento a você, telespectador, que a partir desse ponto da história, nós seguiremos apenas com um desses problemas. Ali, travada a guerra entre a fome e a preguiça, a fome ergueu sua espada em triunfo. Havia derrotado a preguiça. Ou seja, a fome seguirá conosco também até o fim da história. A preguiça ficou no outro lado, no outro polo, do lado de dentro das janelas, e sem ela saber, libertado a mim nesse processo. Ou seja, o sujeito foi libertado do outro problema. Mas como você, telespectador, havia se identificado com ele desde o início da história, você se sente libertado também. Depois dali, descrevemos um pouco mais o outro polo, o lado de fora das janelas, com o personagem introduzido nesse lado, e junto dele o seu plano de solução daquele problema. Lembramos o telespectador do sentimento desse problema central, que é a fome, enquanto ele colhe os benefícios de ter se libertado do outro problema, a preguiça. Então apresenta o seu caminho até o destino, que é o mercado. Ele não está com pressa, e para você entender melhor o quanto ele não está com pressa, trazemos uma metáfora, a nuvem. A nuvem trouxe a você, telespectador, o sentimento de estar livre de forma literal. Essa liberdade o acompanha até o destino planejado, que é o mercado. O mercado ele adentra em um novo local e com ele um novo problema, que é a ansiedade e a timidez, identificando com parte do telespectador de novo, lembrando até mesmo um pouco da nossa infância. Trouxemos a metáfora da nuvem de volta ao mercado. Agora ela se tornou um símbolo que você automaticamente assemelha com a tranquilidade e a liberdade do personagem antes de entrar no mercado. Descrevemos bem o sentimento da metáfora da nuvem anteriormente, logo você entende que ela é o oposto dos problemas anteriores, que era a preguiça sentida do lado de dentro das janelas. Então, com apenas a pronúncia da palavra nuvem, você já coloca o personagem em uma caixa de... ele está livre dos problemas, então vai dar tudo certo. Ele se sente esperançoso e você, obviamente, também se sente assim. A essa altura é quase como se você estivesse na pele dele. Você torce por ele e acredita nele. Então, no fim, o personagem e o problema fazem as pazes, obviamente através de uma nova metáfora. Um aperto de mãos, simbolizando um acordo selado. O personagem sente em suas próprias mãos a solução do problema. E você, como foi construído durante a narrativa inteira, segura a solução junto com ele. Vocês venceram. No fim, a história não trata-se de vencer a fome. Trata-se de vencer a preguiça, a ansiedade, a timidez e, enfim, a fome. No fundo, tudo tratava-se de vencer a si mesmo. E pessoal, eu entendo que essa linguagem é uma linguagem mais literária, mas o ponto que eu quis chegar nessa explicação em relação ao ponto de vista de roteiro é para exaltar a importância de uma narrativa construída para ser uma experiência para o telespectador. E claro, a importância das metáforas na construção dessa narrativa. Não importa o assunto que você vai abordar no seu vídeo, se você dominar isso, você comove, você identifica, você alivia, você agonia, você alegra, você, o telespectador e a narrativa tornam-se um só. É um roteiro que será escrito embasando-se nas suas próprias vivências, nas suas próprias experiências, em seus próprios conhecimentos e em seus próprios sentimentos. Aí você não vai ter um roteiro, irmãos. Você terá um pedaço de arte, honesto e autêntico, apresentado ao mundo de forma bela e imersiva. E lembre-se, não serão todos que vão apreciar suas palavras, não serão todos que concordarão com suas palavras, não serão todos que apoiarão as suas palavras, mas aqueles que devem entender, concordar e apoiar, vocês podem ter certeza que sempre farão isso. E eu espero que você, aí do outro lado da tela, seja uma dessas pessoas que admira e apoia o meu conteúdo. Então, se esse vídeo está ajudando vocês de alguma forma, considere ajudar a mim com tudo aquilo que vocês já sabem. Gostei, a inscrição, os comentários, que são a parte que eu mais gosto. Inclusive, façam o seguinte, vão nos comentários e escrevam a sua maior alegria, a sua história mais icônica, qualquer coisa que vocês queiram escrever, da forma mais bonita que vocês conseguirem escrever. Se empolguem, se soltem, eu quero mesmo que vocês se empolguem, fiquem empolgados para falar daquilo que vocês amam falar. E se acharem que é algo muito particular ou pessoal para ser colocado numa seção de comentários, abre um bloco de notas, pega um caderno velho, vai lá e escreve isso ali, para ti mesmo. E deixe as palavras dançarem como a essência musical dos acordes da sua alma. Você se sentirá muito bem fazendo isso. Confia em mim. E claro,
Há muito mais sobre o que falar do mundo da escrita, como a relação dela com a beleza tem o poder de salvar vidas, a importância de viver histórias no contexto autoral da escrita, o repertório cultural, literário e cinematográfico para com o processo criativo. Enfim, há muitas coisas para se falar quanto à escrita e, particularmente, eu adoraria falar de tudo isso. A escrita me salvou de mais coisas que vocês podem imaginar. E nesse vídeo eu apresentei bastante teoria, eu sei. Então, se vocês quiserem uma parte mais prática disso tudo que eu falei, um roteiro escrito por mim, em todos esses pontos que eu passei aqui no vídeo, assistam as minhas outras obras. Aliás, esse vídeo que está aparecendo aí na tela agora fala sobre mais detalhes da escrita que não foram citados aqui e com o plus de quase 3 meses consecutivos de trabalho de edição, introduzindo uma experiência do início ao fim, trabalhando desde a estrutura do roteiro até a construção da atmosfera com o som e a edição. Caso vocês queiram uma demonstração de roteiro mais para a pegada do cinema, com diálogos, construção de personagem, recomendo esses 2 vídeos que estão aparecendo aí agora. E caso vocês queiram uma demonstração de nostalgia profundamente imersiva, eu recomendo esse. Ou esse, onde eu apresento mais uma reflexão sobre a nostalgia, com menos edição, mais olho no olho, igual foi feito aqui agora. E se você é uma pessoa perfeccionista, recomendo assistir esse que está aparecendo aí. Enfim, estão todos aí disponíveis no canal para vocês. Eu espero que apreciem a minha mensagem e que ela tenha tocado você de forma que o inspire. Eu sou o Thiago Fantinel e essa é mais uma das minhas perspectivas otimistas largadas na selva do pessimismo do mundo.